E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Rafa do canal Programador Lhama e vamos lá, vamos continuar com essa nossa playlist de orientação a objetos em Python. E na nossa última aula, a gente falou um pouco sobre a injeção de dependência. E, pessoal, relembrando o conceito, a gente viu como que nós conseguíamos, criar uma classe pessoa, sendo que ela necessita da criação de um objeto de uma outra classe para sua existência, para que assim a gente consiga instanciar objetos. No caso, eu mostrei aqui que uma pessoa precisa de um objeto da nossa classe celular para que assim a gente consiga fazer as nossas instâncias. Essa daqui é a injeção da dependência. E beleza, né? A gente viu esse conceito e na aula de hoje eu quero reforçar um pouco mais ele e mostrar de uma maneira mais intuitiva aonde que a gente utiliza isso daqui nos nossos projetos. Eu vou criar uma nova pasta aqui, que vai ser uma aula 11, exercício, injeção de dependência. E eu vou criar aqui um arquivo run.py sem nenhum problema. Eu quero fazer uma aplicação aqui para a gente tentar ilustrar como que fica a nossa conexão em bancos de dados. Isso daqui é muito bacana para a gente entender, porque geralmente injeções de dependência elas são muito comuns quando a gente trabalha com conexões em bancos de dados, repositórios e lógicas de construção. Então, olha só, eu vou ter uma classe que vai ser um conector banco de dados. E vou fazer o seguinte, vou criar um elemento aqui que vai ser o nosso método construtor. Vou fazer o seguinte, olha só, self.connection. Vou colocar aqui que, por enquanto, a nossa conexão não é nada, né? Ela é igual a none. Aí, na hora que eu chamar o meu método conectar ao banco, certo? Eu vou ter, na verdade, um retorno também de none, mas o meu self.connection ele vai agora para true, ou seja, eu vou ter uma espécie de conexão em bancos de dados. Isso daqui é um exemplo de como que a gente faz conexões em bancos de dados. Eu não vou me aprofundar necessariamente. Mas a gente vai ter uma outra classe que vai ser o seguinte, repositório de banco. Ou seja, aqui eu vou ter uma separação. Aqui em cima eu tinha um conector de banco de dados. Aqui eu vou ter um repositório. O que é um repositório de banco? É exatamente uma classe em que a gente faz ações no nosso banco, ou seja, inserir dados, a gente fazer busca de dados, update de dados. Isso a gente faz nessa classe. Essa classe de cima ela serve mais como um conector de banco. Então, eu vou chegar aqui e vou falar o seguinte. Eu vou ter uma classe, na verdade, um método construtor aqui, em que eu vou ter uma conexão. Vou colocar aqui conexão. E ele vai ser do tipo de conector de banco de dados. Feito isso, eu vou falar aqui self.conexão é igual a conexão que nós estamos colocando aqui. Lembrando do que eu disse na nossa aula passada, vamos tentar colocar a injeção de dependência como métodos privados. E aí, eu vou fazer o seguinte aqui, olha, def busca dados, certo? Colocar um self aqui e vou retornar, vamos falar que eu vou retornar uma lista, Eu vou fazer o seguinte, olha só. If self.conexão.connection, ou seja, eu vou verificar se essa connection aqui, olha,
ela vai ser true, né? Se ela vai ser verdadeira. Se isso aqui acontecer, return, eu vou retornar uma lista com os dados 1, 2, 3, 4, 5. Só isso. Caso a gente não tenha nada, né? Caso essa conexão aqui ela não tenha sido realizada, eu vou fazer o seguinte, eu vou retornar para quem estiver utilizando esse repositório apenas um valor none. Beleza? Então, olha que eu tenho, né, uma certa injeção aqui do meu conector de banco com o meu repositório de banco. E feito isso, eu vou ter uma outra classe que vai ser o seguinte, lógica de negócio. Ou você pode até colocar regra de negócio, né, um nome bem comum. Vamos colocar aqui regra, a nossa regra de negócio. Geralmente, a gente fala que regra de negócio é uma ação que a gente realiza. Ou seja, essa ação ela vai acabar pegando dados do nosso banco. E eu vou chegar aqui e falar que eu vou ter, olha só, um método construtor. E eu vou ter aqui, olha, repo, que vai ser um repositório de banco. Então, olha como é que as coisas elas estão, uma está sendo presa à outra, né? Uma regra de negócio ela vai precisar de um repositório de banco e um repositório de banco ele vai precisar de um conector banco de dados. Então, eu vou chegar aqui e falar que o meu self.repo vai ser o meu repositório. E vamos ter um método aqui que vai ser o calcular resultados. E nesse calcular resultados, eu vou colocar um self, vou falar que ele vai retornar none, mas olha só, eu vou pegar aqui, olha, dados, vai ser o meu self.repo, e eu vou falar que ele vai fazer o buscar dados. Beleza? Lembrando que esse buscar dados, ele vai retornar somente os dados, né, se a minha conexão for ok. Eu vou colocar o seguinte, olha só, if not dados, se eu não tiver dados, eu vou printar uma mensagem que vai ser o seguinte, dados não encontrados, verifique sua conexão com o banco. Vou deixar desse jeito aqui, ó. Acho que assim vai ficar bem intuitivo o que eu quero. Caso contrário, né, caso eu acabe achando esses dados, eu vou até colocar um else aqui para ficar bem explícito, né? Eu vou fazer o seguinte, for dado em dados, certo? Vamos fazer isso aqui bem intuitivo. Eu poderia colocar um lambda aqui, mas eu quero fazer dessa forma. Resposta é igual a 0. Eu vou fazer que o meu resposta mais igual a dados, a dado, aliás. E no final, print o resultado é, dois pontos, não vou colocar a acentuação aqui no por questão mesmo de não querer que o compilador apareça um problema. Na verdade, a gente pode até fazer assim, olha, desse jeito, né? É comum em alguns sisteminhas a gente ter a acentuação desse jeito aqui, ó. Mas é isso que a gente tem. Então, nota que eu tenho uma regra de negócio que está associada a um repositório de banco, que está associado, né, a um conector banco de dados. Deixa eu voltar todo mundo aqui, beleza? E agora vamos brincar. Olha só, eu vou ter um conector de banco de dados. Conector de banco de dados, só que eu vou chamar ele de com, simplesmente. Eu posso chegar aqui, olha, e falar com.conectar ao banco. E feito isso, eu coloco essa minha conexão aqui dentro do repositório de banco. Ou seja, na hora que eu me conectar ao banco, esse connection vai para true e eu vou conseguir fazer essa busca de dados
tranquilamente, porque o meu connection vai existir. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou descer aqui, repo é igual a repositório de banco com a minha conexão lá dentro. E eu posso ir além disso, né? Colocar aqui, olha, regra é igual a regra de negócio com o meu repositório lá dentro. Feito isso, eu tenho regra.calcular resultados. Olha que interessante. Estou me conectando ao banco, estou colocando o banco lá no meu repositório e estou colocando o meu repositório dentro da minha regra. Isso daqui é um exemplo muito bem feito, né, na verdade, da injeção de dependência, porque um realmente necessita da existência do outro. Eu vou pegar aqui, olha, o meu terminal, né? Deixa eu entrar na minha aula 11, certo? E eu vou colocar aqui, olha, Python 3, run.py. Aqui, olha, o resultado é 15. Deixa eu só verificar uma coisa aqui. Pam, beleza, beleza, beleza. Deu 15 mesmo, eu tava duvidando, porque isso daqui dá 6, mais 4, 10, mais 5, 15, é nóis. Beleza, então tá certo, né? Aqui, esse somatório realmente deu esse valor. Mas, nota uma coisa interessante. Se eu chegar aqui, olha, e não me conectar ao banco de dados, né, eu vou comentar essa linha de código aqui, ainda vai funcionar o nosso projeto, porque a injeção de dependência está sendo respeitada entre todos os elementos aqui, olha. Eu só não estou me conectando, só que eu vou pegar o terminal novamente, né, e fazer um Python 3 run, olha só, dados não encontrados, verifique sua conexão com o banco. Olha que interessante, né? Então, isso daqui é um exemplo bem simplesinho para a gente entender um pouco de como que funciona a injeção de dependência e como é que a gente ocasionalmente, né, utiliza essa injeção nos nossos projetos. E fica até, né, de curiosidade as outras playlists que a gente tem aqui no canal, em que a gente faz construções de situações, né, por exemplo, a Clean Architecture, por exemplo, uma API de requisição, e a gente utiliza a injeção de dependência entre todos os elementos, e é exatamente dessa forma que a gente utiliza uma classe para conexão, uma classe para ações, né, um repositório que se interage com o nosso conector de banco e uma regra que acaba levando o repositório de banco. Bom, pessoal, dá uma olhada, de novo, nesse códigozinho aqui, entenda o que eu estou fazendo em todas essas classes, né? Não é tão trivial assim da gente entender a esse nível a injeção de dependências, mas eu acredito que com o tempo isso daqui vai se tornando bem comum, bem simples para a gente, né? Ter uma classe dentro de outra classe. Bom, pessoal, a gente se vê então na nossa próxima aula e até mais.